Bom pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui com um Samsung NP550. Ele é uma arquitetura Ivy Bridge, né? Terceira geração. Qual é a reclamação do nosso cliente? Ele liga a máquina, apenas acende o que? O Power LED, o Power Button, e gira, dá uma giradinha assim no fan, só isso, mas ela não gera vídeo, não acontece nada, tá? E fica na fonte assimétrica, fica um consumo de aproximadamente 200 miliamperes, tá bom? Bom, pessoal, essa placa aqui ela já está arrumada, nós já consertamos, mas eu achei interessante fazer um vídeo porque é um tipo de defeito que às vezes pega bastante o pessoal e acaba engana, né? Então eu vou passar aqui um passo a passo com vocês e explicar o que está acontecendo, tá bom? A gente vai explicar ali pelo schematic, pelo board view, mas eu vou primeiro dar aqui uma resumida das condições iniciais da placa. Bom, alimentamos ela com 19 volts da fonte assimétrica, como eu comentei com vocês, 200 milivolts. A gente apertava o botão power, né? Ele girava aqui um pouquinho. Eu tinha 1.5 volts da memória RAM normal, tinha 1.8 volts aqui, tinha alimentação do BIOS, tá? Tinha 3.3 no BIOS. Eu tinha as tensões primárias de 3.3 e 5 volts, tá? Então tinha as tensões primárias normalmente. Tinha tensão de bateria. As tensões primárias elas são formadas aqui, ó, esses indutores aqui, 3.3 e 5 volts. Então eu também tinha essas tensões. No entanto, eu não tinha tensão de V-Core para CPU e nem tensão de V-Core para GPU. Não tinha nenhuma das duas. O que acontece? Eu tinha aqui 19 volts, chegando no dreno dos MOSFETs de alta, eu tinha aqui do V-Core, né? Mas eu não esquentava o processador, porque afinal de contas eu não tinha tensão de V-Core e nem tensão de GPU. Nessa arquitetura, para eu ter tensão de V-Core de GPU, eu preciso primeiro tensão de V-Core de CPU, senão eu não consigo tensão aqui, para GPU, tá bom? Após testar bastante, o que nós descobrimos? Nós descobrimos que tinha uma tensão, um sinal de controle, que ele faz a habilitação do V-Core de CPU e ele estava sendo inibido, né? A ausência dele se devia a um capacitor com a capacitância alterada. Então nós conseguimos encontrar esse capacitor, vou mostrar para vocês através do board view e mostrar, né, o quanto às vezes pode impactar esse tipo de situação, tá, no restante da placa, tá? Muitas vezes a pessoa pega um caso desse, ela acha o que? Ela acha que pode ser capacitor neck talking, mas tá, não é o caso, tá bom? Não é o caso. Tanto que nesse modelo aqui da Samsung ele nem tem, né, o neck talking. Mas muitas vezes quando tem o pessoal já acha, não, é neck talking, mas não é o caso aqui. Tá bom? Então vamos lá para o board view, vamos também para o schematic, vamos analisar e vocês vão entender, né? Mas aqui próximo à região do PCH, um sinal de controle estava sendo anulado, né? Ou seja, ele tem que ficar em nível lógico alto, estava ficando direto em nível lógico baixo. Com isso ele não conseguia habilitar, não mandava sinal para PCH para habilitar V-Core de CPU. Impactava também no gerador de clock dessa placa, tá bom? Então vamos lá, gente, com vocês lá aqui no monitor aqui, tá? Bom, pessoal, então primeiramente gostaria de agradecer o Carlos, né, que enviou
a máquina para a gente fazer o reparo. Agora que eu estou concluindo esse vídeo, na verdade o Carlos já levou, já tem um tempo, né, a máquina dele. Então, mas eu vou mostrar para vocês aqui o que estava acontecendo, tá? Eu peguei essa placa aqui, que não é exatamente a placa do Carlos, mas é uma placa igual a dele. Então a gente consegue mais ou menos mostrar. Deixa eu mostrar para vocês onde que estava onde que estava o componente danificado. Aqui, pessoal, ó. Aqui, ó. Bom, aqui eu tenho aqui o PCH, né? Aqui eu tenho módulos de VRAM, né? O nosso EC. Então aqui, ó, o problema encontrado foi aqui bem nesse capacitor aqui, ó. Esse capacitor cerâmico, tá? Ele era um capacitor de 1 microfarad por 6.3 volts, tá? Esse daqui, ó, bem esse aqui. Aqui, gente. Bom, agora que a gente já mostrou a localização do componente, vamos olhar esse componente lá no board view com vocês, tá? Aqui, pessoal, então aqui que eu estou com o board view, né? Dessa placa. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês o componente, ó. Esse componente aqui, gente, ó, tá vendo? Esse componente, ó. Ó o nome aqui do sinal aqui, né, ó. PRTC underline BAT, tá? Que é uma tensão que vem lá da nossa bateria CR2032, tá bom? Então o que acontece? Esse capacitor aqui, ele estava com baixa impedância. Então esse sinal PRTC underline BAT, ele é responsável por uma série de coisas. Como eu comentei no começo do vídeo, eu tinha tensão de memória RAM, né? Então eu chegava no estado S3, mas eu não tinha tensão de CPU nem de GPU, tá? Então aqui a gente pode ver, ó, aqui pelo próprio board view, ó, esse sinal, ó, ele passa por esses resistores, né? Ó, aqui, ó. Aí ele vem aqui, ó, o sinal DSW VRM Enable, né? Então o VRM, né, é o Voltage Regulator Module, é o regulador de voltagem do processador. Então, ó, um sinal aqui de habilitação do VCore. E se a gente olhar um pouco mais, ó, esse PRTC underline BAT, ele atua em mais alguns locais, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho o nosso gerador de clock, né? Então vai impactar também no gerador de clock. E aqui, ó, né, ele vem lá da bateria, tá vendo, né? Passa por um diodo, né? Passa por esses resistores aqui. E aqui é nosso PCH. Vamos dar uma olhada também nesse sinal lá no schematic com vocês. Esse aqui é o outro lado da placa, tá? Ó. São os componentes da mesma rede, ó, né? Rede PRTC BAT também. Ok. Então vamos dar uma olhada lá no schematic. Ó, PRTC BAT. Então a gente tem aqui, ó, tá vendo? PCH, né? Aqui são regiões diferentes, né? Aqui Painter Point, né? Que no caso era uma terceira geração. Então a gente vê aqui, ó, eu tenho, ó, o sinal passando por um resistor int VRM enable, né? Habilitação de processador também aqui.
Aqui, né, ó. DSW, VRM Enable, né? Tudo que é Enable é de habilitação, tá, gente? Aqui também, ainda no PCH, ó, VCC RTC. Então, toda essa rede estava sendo praticamente aterrada, né? E aqui, ó, no gerador de clock, aqui é a foto, realmente, aqui é a foto da placa do cliente, né? E aqui mostrando exatamente o capacitor problemático. Então, esse sinal, né? Ele estava sempre sendo praticamente aterrado aqui por falha nesse capacitor. E como eu disse nessa arquitetura, então se você não tem habilitação de V-Core de CPU, consequentemente não vai ter habilitação de V-Core de GPU. Então por isso que a máquina não avançava, né, e realmente não ia gerar imagem, né? E ficava só aquele consumo de 200 miliamperes. Bom, então o componente, nós trocamos o componente e as tensões voltaram a atuar aqui, né, perfeitamente. Bom, pessoal, então fica mais essa dica, né, aí para vocês, tá? Dá uma olhadinha, né, se você sempre bom consultar o Power Sequence se for, né, tiver disponível no Schematic, e no próprio Power Sequence você já vai ver esses sinais, vai seguindo os sinais na sequência e ver qual dos sinais não está chegando aí, tá bom? E aí você tenta, através do Schematic, encontrar toda essa rede e os componentes relacionados a essa rede, e aí você vai testando com o seu multímetro, né? É muito bom testar muitas coisas em escala de resistência. Escala de resistência ajuda muito nos testes, tá bom? Bom, ó, mostrando para vocês aqui ele montado, né, ó. Precisa conectar algumas coisas, claro. Ah, mas ó, aqui, né, ó, Core i5 3210M, né? 8 GB de memória RAM. E, bom, mas talvez tenha algum problema aqui vamos investigar se é um problema no display ou se é um problema do flat cable, né? A gente vai investigar melhor aqui para ver o que está acontecendo, tá? Aqui é a placa de vídeo dedicada, né? Tá bom, mas ela voltou a funcionar a máquina, tá bom?